Muito bem, vamos conhecer agora o getX. É o cara que é o responsável pela maior parte da refatoração do nosso código, tá? E por ter deixado ele bem mais legível e bem mais organizado, tá? Veja que ele é o pacote do Flutter que mais recebe likes aqui, é o primeiro, tá bom? Mesmo assim, você vai ver que existem pessoas que falam contra o getX, tá? Sempre tem. Sempre tem pessoas do contra, né? Mas, se você estudar de fato como ele funciona, você vai ver que ele vai te trazer muitos benefícios, tá? Muito bem. Eu vou dar então aqui uma olhada por cima da documentação e após isso, né, após essa e algumas videoaulas aí para frente que nós vamos tratar do getX, você deve parar e estudar o getX de cabo a rabo, tá? Quando você vir que ele vai te trazer de fato os benefícios, né, tanto para o projeto do STRP como para os seus próprios projetos, tu vai dar uma parada e vai estudar esse cara, tá? Só pode continuar depois que você disser, pô, agora eu entendi boa parte dele. Não precisa entender tudo, tudo você vai entender quando estiver praticando, tá? Mas ter uma visão global boa ao ponto de você dizer, poxa, agora eu sei o que é o GetX, você tem que chegar nesse nível para continuar o treinamento, tá bom? Vamos nós então. Aqui nós temos vários idiomas para o arquivo de ajuda, então eu vou clicar no português, tá? Para ele carregar o arquivo de ajuda em português, tá bom? Ok, aqui ele já pede desculpa ali no comecinho, pode ter alguma coisa que ainda não esteja 100% traduzida, tudo bem. Mas vamos nós, olha. Sobre o get, instalando, criando o controller, né, que é a primeira aplicação do Flutter com o get, quais são os 3 pilares e algumas utilidades dele. Vamos nós. Sobre o get, né, o que é o get? É uma biblioteca poderosa e extra leve para Flutter. Combina o gerenciador de estado de alta performance, injeção de dependência inteligente e gerenciamento de rotas de uma forma rápida e prática. O Get tem 3 princípios básicos, tá? Produtividade, performance e organização. Em termos de performance, ele é focado em desempenho e consumo mínimo de recursos. Não utiliza streams e nem o Change Notifier. Produtividade. Tem uma sintaxe fácil e agradável. Não importa o que você queira fazer, sempre há uma maneira mais fácil com o GetX. E isso vai te economizar horas e horas de desenvolvimento, tá? Como você vai ver. Organização. Permite o desacoplamento total da view, da lógica de apresentação, lógica de negócios, injeção de dependência e navegação. De fato, ele deixa a coisa bem mais simples e bem mais organizada, tá? E aí, evidentemente, eu estou lendo alguns pedacinhos, você vai ler tudo isso daqui com atenção, tá bom? O GetX não é inchado, possui uma infinidade de recursos que permitem que você comece a programar sem se preocupar com nada, mas cada um desses recursos está em containers separados e só são iniciados após o uso. Se você usar apenas o gerenciamento de estado, apenas o gerenciamento de estado será compilado. Se você usar apenas as rotas, nada do gerenciamento de estado será compilado. Então está tudo bem separadinho, tudo bem organizado. O GetX possui um enorme ecossistema, uma grande comunidade, um grande número de colaboradores e será mantido enquanto o Flutter existir. Ele também é capaz de rodar com o mesmo código no Android, no iOS, para web, Mac, Linux e Windows no seu servidor. Perfeito, né? Instalar. É só colocar o get lá nas dependências, bem simples. Nessa seção aqui, ó, ele vai te mostrar como é que ficaria a aplicação do contador utilizando o getX. Então você pode iniciar uma nova aplicação, Flutter Create Test. Daí ele vai criar a aplicação do contador, se você executar, né? Daí você vai alterar a aplicação do contador seguindo os passos que ele está trazendo aqui, tá bom? Vou deixar isso aqui então como exercício para você fazer e ver como ficaria o código, né? Utilizando o getX, tá? Fica bem menor, bem mais simples de compreender. Aqui vem os 3 pilares. O primeiro é o gerenciamento de estado,
tá? O getX ele possui dois gerenciadores de estados diferentes. O gerenciador de estado simples, que é chamado de getBuilder, e o gerenciador de estados reativo, que é o getX ou o obx, tá? O gerenciamento de estados reativo, como é que ele funciona? A programação reativa pode alienar muitas pessoas porque dizem que ela é complicada. O getX transforma a programação reativa em algo bem simples. Você não precisa criar stream controllers, não precisa criar stream builder para cada variável, não precisa criar uma classe para cada estado, não precisa criar um get para cada valor inicial e não precisa usar geradores de código. A programação reativa com o get é tão fácil como usar um setState. Vamos imaginar que você tem uma variável e que toda vez que ela for alterada, todos os widgets que a usam são automaticamente alterados, né? Então, por exemplo, a variável é essa daqui, ó, Jonatas Borges, tá? Para fazer dela uma variável observável, basta que você coloque um OBS na frente, ó, no final dela, tá? Esse é normalmente como a gente faz, e aqui com o getIs ela fica assim, ó, jonatasborges.obs. Legal? E lá na interface, na página que você está criando, você vai colocar esse widget aqui, ó, obx, tá? Apontando para o controller.name, que é o nome da variável que está dentro do controller, né? E automaticamente, toda vez que o valor dessa variável mudar, mudou agora para Albert8, ela vai ser atualizada na view. Bem simples. Mais detalhes sobre gerenciamento de estado vai estar aqui. Eu vou entrar em cada um desses itens nas videoaulas posteriores, tá bom? Vamos passar aqui para ter um overview sobre o gerenciamento de rotas. Caso nós usemos rotas, snack bars, dialogues, bottom sheets, sem contexto, o getX é excelente, tá? É o nosso caso, no nosso projeto, né? Nós usamos tudo isso aqui, tá bom? Como é que ele funciona então? Você vai ter lá a sua página, né? E aí, para você ir para a próxima tela, você só coloca get.to. Get.to, próxima tela. E ele vai navegar para aquela tela. Se você tiver definido rotas, você coloca get.toNamed. Tá? E esse toNamed aqui, ó, vai buscar as rotas que estão registradas pelo get. Tá? Quer fechar uma tela? No lugar de você utilizar o navigator.pop passando o contexto, é só colocar get.back. Esse context aqui, ó, você vai esquecer dele. Você não vai precisar ficar usando context em tudo que é lugar, não, como a gente utilizava anteriormente, tá? Se você quiser ir para a próxima tela e não deixar a opção para voltar para a tela anterior, né? Por exemplo, está saindo da tela do splash para ir para a tela do menu, e aí se o cara der um get.back, vai voltar para a tela de splash? Não, né? Como é que você faz? Você coloca um get.off, tá? E aí quando o cara fechar aquela tela onde ele está, ele não volta para aquela tela anterior, tá bom? E se você quiser cancelar todas as rotas anteriores, aí você coloca um get.offAll, tá? E ele coloca aqui uns exemplos, né? Útil para uma tela de carrinho, votações, testes, né? Fecha todas as rotas anteriores e ele não volta para as rotas que levaram até aquela tela, tá? Para navegar para a próxima rota e receber ou atualizar dados, é só receber os dados aqui, ó. Dados igual ao await get.toPagamento. Quando sair de pagamento, né, você vai mandar algum dado de pagamento e ele vai ser recebido aqui na variável dados, tá? E aí vai ter aqui um linkzinho para a gente ver com mais detalhes sobre as rotas. A gente vai entrar nele posteriormente. E temos aqui o gerenciamento de dependência. Então veja, se você está usando o gerenciador de estado do get, você não precisa se preocupar com isso. Só ler a documentação e dar uma atenção na API Bindings, que inclusive nós usamos aqui no nosso código, tá? Se já está, né, já está usando o get e quer fazer seu projeto o melhor possível, o get tem um gerenciador de dependências simples e poderoso que permite você pegar a mesma classe que seu bloco ou controller com apenas uma linha de código, sem utilizar provider, sem utilizar o context do provider, né? Ou utilizar aí um inherited widget, né? Como é que é? Você só coloca o controller, tá? Na memória, né? Com um get put, você coloca o controller na memória, está lá disponível, tá? E depois você busca por esse controller e ele vai encontrar aquela classe,
tá certo? Com o get.find aqui, ó. Então, no lugar de você instanciar a sua classe dentro da classe que você está usando, você está instanciando ela dentro de uma instância do get, do próprio get, tá? Isso vai fazer a sua classe ficar disponível para toda a aplicação. Legal, né? Dica: o gerenciamento de dependência GET é desacoplado de outras partes do pacote. Então, se por exemplo, seu aplicativo já estiver usando o gerenciador de estado, qualquer um, não importa qual, você não precisa reescrever tudo. Você pode usar essa injeção de dependência sem problemas. Controller.fetch-API. Ok, daí ele traz um exemplo aqui. Ó. Imagine que você navegou por inúmeras rotas e precisa de dados que foram deixados para trás em seu controlador. Você precisaria de um gerenciador de estado combinado com o provider ou get-it, correto? Que a gente usou, né? No exemplo no Phoenix anteriormente, tá? Mas não com o get. Com o get a gente precisa apenas procurar pelo controlador, né? Pelo controller, tá? Não vai precisar de nenhuma dependência adicional para isso. É só colocar um get.find e o cara vai descobrir onde é que está o controller, vai pegar para você e você vai ter acesso a ele. Tá? Quando você deixar de usar o controller, ele automaticamente sai da memória. A não ser que você diga para o get, eu não quero que esse controller saia da memória. E ele fica lá até a aplicação ser encerrada. Tá? Perfeito. Mas ó, isso vai ser dito com mais detalhes aqui. E a gente vai entrar nesses detalhes posteriormente. Tá? Daí ele tem aqui algumas utilidades. Né? Questão da internacionalização. Você cria uma classe, tá? E dentro dessa classe coloca todas as strings, todas as traduções que você deseja, tá bom? Como é que nós fizemos isso aqui no nosso projeto? Vou logo mostrar isso daqui e depois a gente entra nos detalhes dos três pilares anteriores, tá bom? No nosso caso aqui, ó, nós temos essa parte do Translations, onde eu tenho uma classe AppTranslation, tá? Essa classe ela herda de Translations, como nós estamos vendo aqui, ó, ela tem que herdar de Translations, beleza? Depois eu informo para ela que ele deve pegar o locale do get, tá? Se por um acaso o locale que está sendo executado na máquina lá do usuário, né, não tiver definido ainda, o cara está na Albânia, por exemplo, tá? O locale padrão vai ser o inglês, legal? É o que está definido aqui, tá? No entanto, eu crio aqui um mapa com 3 línguas padrões, 3 idiomas padrões, tá? O inglês, o português e o espanhol. Quando eu aperto em inglês, né, ele navega exatamente para esse meu arquivo aqui, ó, em us.dart, tá? O que é que tem dentro dele? Tem um mapa com todas as strings que eu utilizo na aplicação e as devidas traduções, né? As devidas strings nesse idioma, tá? No caso, como o inglês é o base, né? As minhas strings aqui, as minhas chaves, né? Que isso aqui é um mapa, é chave e valor. As minhas chaves, elas estão todas em inglês, tá? E os valores também estão em inglês, porque esse daqui é o arquivo do inglês. Se eu vier no arquivo do português, a chave é em inglês, é igualzinha a chave que está lá definida no arquivo do inglês, mas o valor está em português, tá? E a mesma coisa acontece com o espanhol. A chave está em inglês e o valor está em espanhol, beleza? Muito bem. Então eu aponto para esses 3 arquivos aqui, tá? E ele automaticamente vai traduzir as strings dentro da minha aplicação. Agora, como é que ele acha essas strings, né? Vamos continuar dando uma olhada aqui, ó. Para nós usarmos as traduções, basta anexar um .tr. Legal? .tr, né? Então aqui na minha aplicação eu vou dar um Ctrl Shift F e vou procurar por .tr. Onde tiver .tr é porque ele está atrás de uma tradução, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, Tribute Grupo Tributário Controller, né? Deixa eu não quero abrir um controller ainda não. Deixa eu ver se eu abro uma página aqui, tá? Controller, como a regra de negócio está toda no controller, né? Essas traduções vão aparecer mais nos controllers, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma dentro de uma página.
Pronto, aqui um botão, tá? O botão esqueceu senha. Ó, esqueceu senha. O filho dele é um text. E para o texto, o que é que eu estou passando? Estou passando, ó, login can't login.tr, tá? O que é que, qual é a string desse login can't login? Qual é o valor dele? Eu vou copiar ele aqui, ó, login can't login. Vou abrir a minha tradução em inglês, primeiramente. Vou dar um Ctrl F e procurar por ele aqui, ó. Login can't login, se a máquina do usuário estiver em inglês, tá? A máquina, o sistema operacional dele, né? Vai aparecer can't login? É uma pergunta. Se tiver em português, vamos procurar por aquela chave aqui, ó. Não consegue fazer login? Também é uma pergunta, agora em português. E se tiver em espanhol? Ele vai perguntar, ¿no puedes iniciar sesión? Beleza? E por aí vai. Se precisar de outros idiomas, você vai acrescentando os idiomas aqui, os arquivos com os idiomas, vai colocando as traduções e aqui, ó, no Web Translation você adiciona mais uma chave nesse mapa, mais um valor nesse mapa aqui. Tranquilo? Vamos ver o que é que ele tem mais de útil aqui. A questão do bloqueio. Mudar o tema, a gente está utilizando isso daí na nossa aplicação. Get Connect, isso daqui a gente não utiliza para trabalhar com WebSockets. Configuração personalizada. Você pode utilizar, ó, consumir uma API utilizando esse HTTP Client. Deixa eu ver isso aqui direitinho. Exatamente. É o Get Connect, ele vai utilizar o HTTP Client do Get Connect aqui, tá? Nós utilizamos o HTTP mesmo, o pacote que é fornecido lá pelo Flutter, tá? Esse Get Page eu também não utilizei. Outras APIs avançadas, Routing, verifica se a snack bar está aberta, se tem um diálogo aberto. Bem legal isso daí. Verifica aqui qual é a plataforma, ó, tá? Se é mobile ou é desktop, se é web, qual é a largura e a altura da tela, tá? Posso pegar o contexto do get, né? E tem um monte de outras coisas aqui para baixo, tá? Aí são as partes úteis dele, né? As coisas a mais que vem com ele, tá? O que nós vamos fazer agora é nos aprofundarmos um pouco nos pilares, tá? Que são esses três que nós vimos aqui em cima. Primeiramente no gerenciamento de estado, tá? Na próxima videoaula, então, nós vamos entrar nesse link aqui, ó, para ver uma explicação mais completa sobre o gerenciamento de estado utilizando o GET.